Fala, gente bonita. Boa noite, educando e educanda do EJA. Boa noite, minha audiência do canal Prof. Taide. Vocês com certeza já ouviram falar. Hoje o tempo está quente. Hoje o tempo está frio. E também já ouviram outras pessoas dizerem: hoje o clima está quente. Hoje o clima está frio. Hoje o clima está chuvoso. Será que essas pessoas estão falando a mesma coisa? Será que uma está errada e outra está certa? Se você quer realmente tirar essa dúvida, então este vídeo é para você. Hoje nós vamos falar da diferença entre clima e tempo. Vamos conhecer o conceito de clima, o conceito de tempo, conceito de pluviosidade. Vamos saber o que é um pluviômetro, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, dê aquele like. Então vamos para o tema de hoje: clima e tempo. Assim, e antes que eu me esqueça, a essa altura você já deve ter retirado a sua atividade lá na escola. Então vá lá, pega a atividade de natureza e sociedade para que você acompanhe o vídeo ou o áudio com a atividade para facilitar o seu entendimento. Clima e tempo. Quando dizemos que o dia está quente, estamos nos referindo ao tempo, isto é, as condições meteorológicas de um lugar em determinado momento. Essas condições podem mudar de um dia para outro, ou até mesmo de uma hora para outra. Então, quando dizemos o tempo está quente, o tempo está frio, hoje está quente, hoje está frio, hoje de manhã fez calor, à tarde fez frio. Então estamos nos referindo ao tempo, que pode ser conhecido também como tempo atmosférico. Então nós vamos ter mais agora uma definição mais simples de tempo atmosférico. Tempo atmosférico é o estado momentâneo e por isso está sujeito a diversas mudanças. Então, o tempo atmosférico é isso, é o estado momentâneo e por isso está sujeito a diversas alterações durante o dia ou até durante horas. Por exemplo, em São Paulo é muito comum amanhecer frio, chuvoso e à tarde fazer sol e fazer calor, tá ok? Então vamos lá agora ver clima. Clima, por sua vez, é determinada por meio da observação do registro constantes da temperatura e da pluviosidade, feito durante um longo período. Assim, as características predominantes que se repete habitualmente define o clima de uma região. Então, para vocês verem, o clima é mais complexo. Então, você falar que hoje o clima está quente, hoje o clima está frio, está errado. Você está referindo a tempo. Para você dizer clima, então, para você se referir a clima, você precisa ter uma observação, um estudo mais duradouro do ambiente atmosférico. Por exemplo, eu posso dizer a vocês, eu posso perguntar a vocês, qual é o clima do Rio Grande do Sul? Vocês vão me dizer, óbvio, a maioria vão me dizer que é um clima frio. Se eu perguntar qual é o clima do Nordeste, vocês vão me dizer que é um clima quente. Mas por quê? No sul, Rio Grande do Sul, os 12 meses é frio, 24 horas? Não, faz calor, faz frio, chove, faz sol. E no Nordeste? O clima é quente os 12 meses do ano, 24 horas por dia? Não, faz frio também. Mas o que é que predomina nessa região? No Nordeste predomina o calor, o tempo seco, e no Sul
predomina o frio, entendeu? Então isso é que define o clima, é o que predomina numa observação. Por exemplo, os meteorologistas estudam aí 30 anos para definir o clima de uma região. Então esse clima é definido sobre o que é predominante. Por exemplo, no Nordeste, estudou lá 30 anos para definir qual o clima do Nordeste. Então, foi somado o período frio, o período quente. Então, o período quente predominou. Suponhamos que 80% desse período foi quente. Então, determinou que o clima do Nordeste é um clima quente. A mesma coisa pode ter acontecido no Sul, estudou lá. E às vezes nem precisa estudar muito, né? Você percebe, né? Pela sensação térmica, você percebe que faz mais frio do que calor. Então, mas vamos dizer que estudou lá 30 anos para determinar qual o clima do Rio Grande do Sul. E nesses 30 anos, 90% desse período foi o tempo frio. Então, o clima lá predominante é o clima frio, tá ok? Agora vamos a uma definição mais simples do que é clima. Clima é o padrão duradouro do ambiente atmosférico e está ligado a um padrão geral de condições meteorológicas. Pluviosidade. Lembra lá quando nós falamos do clima, nós falamos da palavra pluviosidade. Eu não expliquei no momento lá para explicar agora. O que é pluviosidade? Você já viu falar em pluviosidade? Pluviosidade é a quantidade de chuva que cai em determinada região. Então, a quantidade de chuva que cai em determinada região é chamada de pluviosidade. E o pluviômetro? Pluviômetro é o aparelho usado para medir a quantidade de chuvas de uma região. Então, essa quantidade de chuvas é medida pelo aparelho chamado pluviômetro. É muito comum vocês ouvirem nos jornais: aqui em São Paulo, o mês de janeiro, choveu 257 milímetros. Então, como que é medido? Como que ele sabe a quantidade de chuva? Através desse aparelho chamado pluviômetro. Então, agora, nós vamos aqui à atividade contínua, né? Atividade contínua número 2. Então, pessoal, nós estamos aí no segundo semestre. Parabéns ao pessoal que concluiu aí o 9º ano, mas se vocês não perceberam, tiveram muitos concluintes do 9º ano que não pôde concluir. Alguns por falta de documentação e outros porque não entregou nenhuma atividade, não tinha nenhum documento que comprovasse que ele fez as atividades para estar apto para concluir o 9º ano. Então agora, nesse segundo semestre, quem está no 9º ano, por favor, entregue as atividades, e quem não está também, para que possa avançar, entregue as atividades, porque vocês não estão de férias. Então, se vocês não entregar a atividade para os professores não têm como avançar vocês de série, entendeu? Então vamos à atividade contínua número 1 do segundo semestre. Então é a primeira atividade. 1. Explique com suas palavras a diferença entre clima e tempo. Então nessa atividade aqui vocês vão explicar o que é o clima e o que é o tempo e qual é a diferença, tá bom? Para vocês não confundirem mais. Eu falei lá no começo do vídeo, eu falei a diferença de clima e tempo. 2. Qual a importância da previsão do tempo na cidade? Essa é uma resposta pessoal.
você acha? Qual é a importância de você saber se vai chover amanhã, de você saber que vai ter sol o mês que vem? Qual a importância? Para que às vezes as pessoas precisam saber disso na cidade? E o 3 é praticamente a mesma pergunta, só que muda no campo. Qual é a importância da previsão do tempo no campo? Então, qual é a previsão que o agricultor, qual é a necessidade que o agricultor precisa de saber a previsão do tempo? Tá bom, pessoal? De novo. O que é pluviosidade e para que serve um pluviômetro? Lembra lá no finalzinho lá do tema, do assunto, nós falamos o que é pluviosidade e para que serve o pluviômetro, tá bom? Então aí é duas perguntas em uma só. Você vai me dizer o que é pluviosidade e para que serve o pluviômetro. Agora a atividade 5 é uma atividade um pouco mais complexa, tá bom? Registre na tabela abaixo, durante 7 dias, o tempo atmosférico. Então, o que você vai fazer nessa atividade 5? Vai ter uma tabela aí abaixo. Se você estiver com a atividade em mãos, você já está de posse dela. Então, cada dia vocês vão colocar aí, vocês vão registrar o tempo atmosférico do dia, tá bom? Aqui eu explico um pouquinho. Observação. Atenção. Esta atividade 5, vocês vão levar 7 dias para resolver. Exemplo, se vocês pegarem a atividade na escola dia 20 e vocês optarem pelo o dia 20 como primeiro dia de registro, então dia 21 será o segundo dia, dia 22 será o terceiro dia, dia 23 o quarto dia, dia 24 o quinto dia, dia 25 o sexto dia e dia 26 o sétimo dia. Então o último dia da atividade vai ser dia 26. Aí vocês terminaram essa atividade, vocês podem enviar para mim por foto no WhatsApp, tá bom? Para que eu corrija. Não vai haver mais autocorreção. Então, as minhas atividades vocês vão ter que enviar para mim como foto em WhatsApp. Ah, professor, mas eu peguei a atividade e eu não tenho WhatsApp. Pede para o filho, para a filha, tirar a foto e enviar para mim, tá bom? O número do meu WhatsApp está aí na atividade. Não deixe de enviar, senão vocês não vão ter como comprovar e avançar de série. Vamos lá então a tabela. A primeira linha da tabela eu vou deixar como exemplo do tempo atmosférico do dia de hoje. Viu que babinha? Já vou fazer em que estou montando essa atividade. Vocês podem optar por colocar apenas o número, o nome ou ainda o nome e o número como eu fiz no exemplo. Vamos ver a tabela então agora, tá bom? Então aqui está a tabela. Ó, a data, vocês vão colocar a data, o exemplo que eu coloquei, né? Quando eu montei essa atividade, foi dia 17/8. Como que estava o tempo? Estava ameno, mas aqui você tem as opções. Muito quente, quente, ameno, frio e muito frio. Então, no dia que você escolher para fazer, você vai me escolher uma dessas aqui. Muito quente, se tiver muito quente, você vai colocar o número 1, então escrever a palavra muito quente. Se tiver quente, você vai colocar o número 2 ou então escrever a palavra quente. Se tiver ameno, nem quente, nem frio, você vai colocar o número 3 ou escrever a palavra ameno, ou as duas coisas, 3 ameno, tá bom? Se tiver frio, você vai colocar o número 4 e escrever frio. Se tiver muito frio, você vai escrever o número 5 e escrever muito frio, ou tanto faz, o número 5 ou a palavra muito frio, ou os dois juntos. Agora, na segunda coluna, chuva. Então, se estiver chovendo, se não estiver chovendo, você vai colocar ausente, ou então se tiver um chuvisco, chuva leve e contínua, chuva forte e contínua,
chuvas com trovoada, tá bom? E todas elas têm a numeração. Você pode optar somente pela numeração ou escrever o nome. Agora, nebulosidade. Então você vai olhar, céu claro. 2, céu parcialmente encoberto. Céu totalmente encoberto. Então a nebulosidade é só 3 itens: céu claro, céu parcialmente encoberto ou céu encoberto, tá bom? Agora vento. Se tiver, você tem as opções: vento fraco, vento moderado, vento forte, muito forte, ou se não tiver ventando, é calmaria, tá bom? Então aí está, pessoal. É só vocês responderem. Lembre que vocês vão levar 7 dias para responder essa atividade. Siga o cronograma certinho, tá bom? Cada dia vocês registram como está o tempo, como está a chuva, a nebulosidade e o vento na sua região em que você está no momento, tá ok? Então é isso aí. Não esqueça de entregar a atividade, tá bom? E até a próxima atividade. Fique todo mundo com Deus. Um beijo e um abraço no coração de todos.